Nessa aula, a gente vai aprender a utilizar a biblioteca Axios para fazer as requisições assíncronas do nosso projeto JavaScript. Então, as requisições Ajax que a gente precisa buscar alguma informação do servidor, que a gente utilizou XML HTTP request até agora, a gente vai utilizar o Axios no lugar, beleza? Eu já vou explicar como é que ele funciona, mas a gente vai começar instalando ele utilizando essa tag script aqui. Então, eu vou copiar ele, essa tag, certo? E lá no meu código, deixa eu reduzir aqui essa janela, lá no meu código aqui, antes de eu importar esse meu script principal, né, que eu coloco o meu JavaScript, eu vou importar o Axios. Precisa ser antes do script, para ele já estar importado quando a gente for utilizá-lo, beleza? E aqui no meu arquivo principal, eu vou remover essa promise que a gente criou, e aqui ao invés de chamar minha promise, eu vou chamar api.get, passando a nossa URL da API do GitHub, beleza? Barra users, barra Diego 3G. Agora, se eu salvar e executar aqui, API is not defined, desculpa, é axios.get, né, não api.get. Show de bola. Agora, o retorno aqui dele, a gente tem mais informações do que a gente tinha apenas lá na XML HTTP request. Lá, a gente tinha apenas o retorno que está aqui dentro do data, beleza? Porém, a gente tem mais um retorno aqui dentro do request, que é exatamente aquela XML HTTP request. Então, a gente consegue ver aquele ready state que a gente utilizava para verificar se era 4 e tudo mais. Então, o Axios nada mais é do que um wrapper, do que um encapsulamento por volta do XML HTTP request. Então, por baixo dos panos, a requisição que está sendo executada nada mais é que uma XML HTTP request. Então, com isso, o Axios ele vai só nos ajudar a retornar os valores de forma mais fácil. Então, lembra que a gente precisava, por exemplo, fazer um JSON.parse na resposta da API? No Axios, ele já entende que a resposta é um JSON e já retorna para a gente um objeto JavaScript. Então, se eu der, por exemplo, um response.data.avatar.url aqui no console.log, ele já vai retornar aqui o avatar URL certinho para a gente conseguir utilizar. Então, a gente consegue fazer essas chamadas à API utilizando o Axios de forma muito mais fácil. Da mesma forma que se a gente passasse um endereço errado aqui na API, ele cairia no catch, né? E a gente poderia tratar o erro aqui da mesma forma que a gente trataria lá no XML HTTP request. Mas veja que a sintaxe para a gente fazer requisições API ficou muito mais fácil. Então a gente precisa só informar qual que é o método que a gente quer fazer aqui, né? Seja ele get, ou post, ou put, ou delete, beleza? E informar a URL logo depois. Se a gente tivesse algum parâmetro para enviar junto, a gente poderia passar aqui como um terceiro parâmetro para essa função. Mas isso é algo que a gente tem que ver em outro curso ou em outro vídeo, porque eu não quero me aprofundar aqui nessa parte de requisição assíncrona com o Axios. É apenas para a gente ver o seu funcionamento e como fica mais fácil do que a gente utilizar o XML HTTP request nativo do JavaScript.